Eu quero cumprimentar a todos e dizer da satisfação de estar no Rio de Janeiro, na Sociedade Brasileira dos Espíritas, no núcleo da sociedade, tentando trazer uma mensagem que tenha a significação de um espiritismo do século XXI. Esse é o momento de perguntarmos, efetivamente, todos nós que frequentamos a casa espírita, como é que nós estamos, por exemplo, trabalhando, veja, o sentido teórico e o sentido prático da doutrina dos espíritos. Por exemplo, a doutrina dos espíritos o espiritismo é um sistema de ideias. Esse sistema de ideias é preciso ser melhor tratado. Nós temos que lê-lo com atenção, alcançar, por exemplo, as suas matrizes e fazer o chamado entendimento daquilo que significa, veja, o potencial para nos transformarmos. É muito difícil quando nós visitamos, eu às vezes vou a núcleos que nós temos, vinculados à Sociedade Brasileira dos Espíritas, e converso com algumas pessoas e percebo que o grande mote hoje nas casas espíritas é falar sobre espíritos desencarnados que prejudicam o próximo. E isso é lastimável. É praticamente anular todo um potencial extraordinário que a doutrina dos espíritos nos traz, como, vejo, a doutrina que nos promete a grande transformação pelo conhecimento. E Kardec é extremamente iluminado quando diz que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Se ele diz que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, e nós, a primeira grande revelação ligada à doutrina dos espíritos é Kardec, o livro dos espíritos. E nós vamos, daquele ano do aparecimento do livro dos espíritos até recentemente, nós vamos tendo mensagens variadas, todas elas intercaladas com um grande chamamento para que nós possamos alcançar, veja, a cogência, ou seja, a ciência, a filosofia e a religião começarem a produzir uma linguagem só que possa responder às expectativas daquele povo, daquelas criaturas, daqueles estudiosos, dos agentes mediúnicos que estão junto conosco. Então nós precisamos imediatamente entender uma coisa que é significativa. Em primeiro lugar, médiuns somos todos nós. Toda a humanidade é médium. O que nós temos no centro espírita são os agentes mediúnicos. São criaturas que vieram e vão se preparar, através da obra de Kardec, a alcançar, veja, uma consciência crítica sobre a prática espiritista. Nesses centros espíritas, nós temos que realmente estar muito preparados e vivenciar o processo intuitivo e, consequentemente, intensamente compor um grau de mentalidade onde a gente possa ajudar os pontuais que estão fazendo ciência, estão fazendo filosofia e alguns estão fazendo religião. Eles não estão em casas espíritas, mas eles são médicos. E eles reencarnaram com uma grande missão de transformar a Terra. Mas para transformar a Terra, e às vezes para fazer o suporte dessa mensagem que eles vieram nesse momento materializá-la, os núcleos espíritas no mundo inteiro teriam que estar mais preparados. E nós, nesse momento, não temos esse preparo. Nós entendemos médium, só aquele reduto que está conosco. Nós trabalhamos muito pouco com o chamado grau de mentalidade. Nós temos uma preocupação intensa em fenomenologia. O que é que o Espírito disse? Qual é a proposta do Espírito? Quer dizer, a mensagem posta, a doutrina dos Espíritos, em toda a sua extensão, belíssima, riquíssima, nós estudamos muito pouco. E quando estudamos, nós ficamos dentro de 4 janelas, ou modelos, ou microsistemas de ideias. Primeiro, um sistema dogmático, que há 2000 anos deixa o povo de joelho. Sacro, que não faz outra coisa senão praticamente determinar que só tem função o sacro, a dimensão sacra. E nós sacralizamos os centros espíritas. Dogmatizamos e sacralizamos. Não só satisfeito com o dogma e o sacro, nós passamos a ser místicos também. Místico no lugar que se senta, místico na dimensão, por exemplo, de aconselhamentos aos médicos,
não é? E esotérico. Então, essas 4 janelas, esses 4 microsistemas de ideias, eles não têm feito outra coisa senão escravizar a humanidade. Quando a grande proposta doutrinária espírita é, efetivamente, liberdade, é ensinar a pensar. Quem ensina a pensar, de maneira nenhuma, ensina o que deve pensar. Então, a Casa Espírita tem uma distinção extraordinária. Para que ela seja universidade do povo, ela precisa ensinar a pensar. Para ensinar a pensar, ela tem que buscar, nesse momento, o que nós chamamos de diversidade. Então, é um problema cultural. Então, nós temos que ir na teoria geral da cultura. Nós temos um problema gravíssimo no nosso país ligado à teoria geral da cultura. Eu sou professor universitário, hoje aposentado, na Universidade Federal, professor de Direito durante muito tempo, vinculado à graduação, à pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações, e eu não tenho visto outras coisas senão o conteudismo. Nós somos conteudistas. O centro espírita também não é. Nós temos uma preocupação de conteúdo. Quando nós temos que ter uma preocupação com o ser humano, com a vida, nós temos que olhar para o ser humano. Mas alguns de nós, professores, nós somos tão fatiados, e mesmo no centro espírita, que nós fatiamos tudo. Vejo o infantil, uma professora atendendo, depois o fundamental. Quando chega, passa um período fundamental, vai até alcançar o médio, aquela criatura vai receber um ensino fatiado, todo fatiado. Nem se trabalha mais matéria, nem na universidade, só disciplinas. Fomos para um especialismo doentio. É tão doentio que as criaturas são capazes de dizer que são pós-doutores em uma determinada área, mas não entendem nada das outras áreas. É uma anulação horrível, é uma anulabilidade referente à vida. Então, isso, evidentemente, é terrível. Ele começa a desgastar, está aí o desgaste político, social, econômico, cultural. Nós não temos capacidade, por exemplo, de reflexão nenhuma. Reflexão é um pouco a história. E a nossa história, cada dia, até parece que tem algumas pessoas que brincam com essa história. Então, como é que nós iríamos fazer, por exemplo, meditação? Se nós não temos elementos para fazer reflexão. E a Casa Espírita acompanha o bojo. Ela continua, da mesma forma, acompanhando todas essas matrizes. Não é? Teve uma época que era fazer X. Passamos a fazer X. Provas com X, dimensões, escrevemos mal, não conhecemos, são raros eu sou professor de métodos quantitativos, às vezes a nível de mestrado, doutorado. Quando colegas meus do curso de Direito, eu disse, mas você que faz aula? Não, você não é advogado? Sou. Mas eu sou também licenciado em Ciências Sociais. Na época eu me licenciei em Matemática e gosto muito de Matemática e de Física. Mas eu fico horrorizado, porque nós não temos mais pensamento de ciências exatas. E eu quero dizer para os senhores o seguinte, sem medo de errar. Nós temos que parar de mistificar. Não há ciência sem matemática. Não há literatura, não há artes, é preciso matemática. Se isso não chegou ainda aos senhores, e não chegou nas casas espíritas, é uma lástima. Então é muito fácil a gente se apegar a valores, a ordem nossa, o lógico e o axiológico. Ele começou a ficar em patologia. Nós somos em patologia. E tudo fatiado. Nós continuamos fatiados. Se chega, por exemplo, no 3º grau, são homens que vão com mulheres na nossa frente, com disciplinas isoladas. Disciplinas, nem se fala mais em matéria. A mesma coisa aqui. A composição é uma só. Nós falamos muito em caridade, mas eu não sei se a gente sabe dissertar sobre caridade. Eu acho difícil. Nós falamos em amor, mas será que a gente conhece? A gente sabe realmente, a ciência já descobriu que quando a gente diz amor, é porque a gente fez, quem sabe, um acervo de autoconhecimento. Quando a gente descobriu, veja, uma afinidade com uma outra pessoa, a gente não tem identidade com ninguém, a gente só tem afinidade. Quando a gente alcançou essa afinidade com outra pessoa, e que materializando a gente está com amor, é porque a gente fez um degrau a mais de autoconhecimento.
A gente se conheceu um pouco mais. E imediatamente tivemos uma correspondência melhor com a outra pessoa. Então nós ficamos dizendo coisas que são vazias. E nós trabalhamos com um povo com uma dimensão mental de criaturas extremamente preparadas. São os espíritos bons. Criaturas que vêm à Terra com uma missão sublime de nos orientar. São metáforas extraordinárias para fazer um chamamento de construção político, social, econômico, cultural. Quero fazer um parênteses e dizer para os senhores o seguinte: religião é antropologia. Todas as religiões, inclusive o sistema de ideias do espiritismo, é montado por homens. Então é antropológico. Sempre antropológico. É uma compulsão uma compulsão humana. E era preciso que a gente começasse a entender essa significação. Mas para entender essa significação, a doutrina é muito clara. Nós não trabalhamos um Deus transcendente. Nós trabalhamos um Deus imanente. Para nós, cada um de nós temos uma imanência. E nós temos dois pertencimentos, homens. Um pertencimento é o Criador, aquela que nos criou. Mas nós temos um outro pertencimento que somos iguais. É a humanidade. Então nós teríamos que rapidamente enfocar uma grande prioridade em torno do ser humano. Nós temos que priorizar o ser humano. Tudo que se fizer na casa espírita tem que priorizar o ser humano. Nós temos que buscar o ser humano. Nós temos um problema grave de droga. Nós estamos com um problema grave. Nós somos pessoas que perderam, por exemplo, potássio. O lítio caiu e ele tem um limite para cair. Se ele cair demais, esquizofrenia. Magnésio sobe, é aquela balancia do interior. Nós não temos o centro espírita. Quando a gente descobrisse aqui na comunidade uma pessoa emérita, alguém, uma comissão, iria a ele e diria: um doutor, o senhor faria uma palestra para nós na casa espírita? Mas ele não é espírita, mas não interessa. O que interessa é o conhecimento dele. Nós somos interessados no conhecimento dele. Nós somos interessados que ele venha despertar em nós uma força de construção. Outro elemento é: nós não temos cumplicidade com a casa espírita. Nós marcamos trabalhos, os espíritos são altamente, por exemplo, responsáveis. Às 20 horas nós estaremos aqui, tem 40 pessoas, tem 80 espíritos. Então nós vamos para a festa, abandonamos a casa e queremos continuar. Porque nós estamos acostumados com aquelas molduras, o sacro, o dogmático, o místico e o esotérico, que tudo se justifica. Mas no espiritismo, não. A doutrina dos espíritos, vejam, é extremamente responsável. Quero dar um exemplo, senhores. Os senhores vêm aqui e ficam se alimentando com conhecimento, se alimentando com a presença dos espíritos bons, com mensagens construtivas. De repente, os senhores se ausentam. E quando os senhores se ausentam, os senhores deixam de fazer essa alimentação. Não feita a realimentação, os senhores começam rapidamente a sofrer decréscimo. Começam a se angustiar, se deprimir, ficam precarizados diante, evidentemente, do sistema de ideias. Mas os senhores têm livre-arbítrio, cada um de nós tem livre-arbítrio. Então eu proponho até que os presidentes de centros espíritas, antes de quando for receber alguém, você tem consciência da responsabilidade em assumir nesse momento conosco, não é? Pelo menos nesses próximos 6 meses, a sua presença uma vez por semana, ou uma festa, um baile, alguém que chegou um parente seu e eu não posso ir porque não. O centro espírita tem que ser priorizado. Nós não podemos fazer de conta que nós somos espíritas. Isso não há. Nós não somos aqui, ninguém pode ser utente. Todo mundo tem que ser operário de uma construção. Eu conheço o Rio de Janeiro. Eu organizei esse núcleo há 50 anos. E eu sei que há uma dificuldade aqui, imensa. Porque o centro de praia, o aspecto, por exemplo, o Rio de Janeiro gosta muito de brincar. E passou-se a ter um processo, às vezes, extremamente perigoso. E tudo ficou galhofa, tudo ficou para depois, as coisas são postas assim, com falta de... Não pode.
As coisas dentro do centro espírita devem ser tratadas numa ordem moral. E essa ordem moral tem um processo de implicabilidade que envolve a minha consciência em ação. Eu preciso aprender, quando chegar no caso espírita, a conceber o centro espírita, a perceber o centro espírita e a me conscientizar da minha responsabilidade diante do sistema de ideias espiritista e da prática espiritista propriamente dita. E isso não é fácil. Não são só com meia dúzia de palavras, ou com gestos, ou com propostas, não. Isto é uma interação profunda, com transformações as mais variadas. O centro espírita trabalha com transdisciplinaridade. Para ele trabalhar com transdisciplinaridade é porque ele trabalha com matrizes e com matéria. Ele não trabalha só com disciplinas. Ele trabalha também com estética. Ele diz, no espaço é preciso, desde os interstícios entre campos variados, força, energia, de linguagens, até, veja, campos mentais. Os interstícios entre eles têm significação. E nós teremos que estar preparados daqui para frente, porque nós temos hoje, já pela ciência, holografia. Nós começamos a fazer visão em paralaxe, que os médiuns fazem. Nós começamos. Nós vamos ter, quem sabe, em alguns circos daqui para frente. Basta eles combinarem um pouco o laser e eles alcançarem, por exemplo, alguns sistemas moleculares, e eles vão começar a produzir pequenas materializações, inclusive de animais extintos e também de grupos humanos. Nós vamos caminhar para demonstrar que o universo é único, que não há nada vazio, que os chamados buracos negros, todos eles têm dimensões de vida, que de maneira nenhuma nós podemos, nesse momento, imaginar que as coisas estão, não. Nós temos todas as imagens. Nós temos toda a dimensão da vida. Tudo informa e comunica. Não sou eu que estou dizendo aqui, dentro de uma casa espírita, é a ciência oficial, através, por exemplo, da física quântica. Eles começam a trabalhar uma visão intensa sobre processos de comunicações. E eles sabem que tudo se comunica, que tudo é registro, que todo o nosso sistema celular é registracional. E que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós, quando a gente participa do centro espírita, nós ainda participamos do centro espírita com uma outra lógica. É uma lógica do invisível que para nós é visível. Nós somos acostumados pela ciência e pelos nossos antepassados a dizer que o concreto é o visível. O concreto não é o visível. Eu e os senhores todos, nessa forma que vem de protoformas materiais, dentro de pouco tempo, a gente se cuida de operação plástica, isso, não sei o quê, tudo bobagem. Tudo vaidade humana. Precariedades da Terra. A não aceitabilidade do que não somos. Um cirurgião plástico para cuidar, por exemplo, de alguém que tem problemas de mão, de rosto, queimou-se, pode, mas ficar gastando fortunas que o nosso país faz. Quando nós temos pessoas vivendo em favela, nós continuamos fazendo, quando não temos consciência. Nós ainda não concebemos, não percebemos e não nos conscientizamos da situação, por exemplo, nossa em torno de circunstância. Como é que nós vamos circunstar dentro do centro espírita? Se nós não nos circunstamos nem no sentido material, nós queremos demonstrar uma coisa que nós não somos. Por exemplo, eu tenho 70 anos, eu tenho que ter uma aparência de 70 anos. Mas não é essa mesmo. Mas eu não me aceito. Então eu tenho que me circunstar diferente, eu tenho que estar permanentemente fazendo fraude. Só que eu faço fraude para mim, o meu cognoscível. Mas como é que eu vou ser feliz? De que maneira? Se eu vivo, evidentemente, não é, num protocolo de ser e não ser. Então eu preciso rapidamente me aceitar. O centro espírita é aceitação. Mas ele tem dificuldades em aceitar. Tem. Nós temos cheiro, temos que tomar banho.
nós mentimos, nós temos uma dificuldade imensa de nos avaliarmos, e mesmo que a gente descobre que a gente é falso. Nós temos uma dificuldade imensa de dizer, por exemplo, para nós, se a gente pudesse fazer uma pesquisa aqui, nos últimos 5 dias, quando eu fui feliz. Nós temos urbanos, era bom de perguntar isso. Quantas horas eu fui feliz? Será que nós não estamos vivendo como o trem-bala do Japão, onde corre de vez em quando alguém ergue uma janelinha e entra uma luz, é só aquele momento, ou é o sexo, ou foi o dia do pagamento, ou alguém que me disse uma coisa boa? Essa é a felicidade. É um faz de conta. E a casa espírita não é isso. A casa espírita é uma afirmação do conhecimento onde minha identidade cresce. Quando minha identidade cresce, eu começo rapidamente, vejo, a me aceitar, começo a viver. Faço o sacrifício? Faço, quem sabe. Tenho que fazer algum sacrifício. Porque os senhores todos sabem que estão na fila da morte aqui na Terra. Todos os senhores. Eu também. Os senhores sabem que o que os senhores pegam concretamente não é temporal. Que tudo que os senhores não veem é atemporal. Continua existindo. Então nós invertemos tudo. Aquilo que é eterno, nós passamos a imaginar de que é temporal. E o que é atemporal, nós mudamos o quadro completamente. Nós devemos, nesse momento, em primeiro lugar, fazer essa autentificação do que nós somos. Nós temos que só fazer uma revolução interna. Duro de fazer. Muito duro. O encontro com o nosso eu, superior ou inferior, é o pior dos encontros, meus amigos. É um momento, quem sabe, que a gente lastima ter acontecido. Que ali a gente descobre, às vezes, a mediocridade, a falsidade, o medo, a angústia. Nós começamos a perceber como nós somos pequenos. Então era preciso que a gente, na casa espírita, viesse aberto. Mas nós não, as molduras são muito fortes. Tem um curandeiro lá, aqui, 10 quilômetros aqui, ele recebe nas quartas-feiras, eu vou lá. Ele vai passar a ruda, fazer isso. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de uma forma que nos diga alguma coisa. Então nós nos libertamos disso. Então nós somos ainda, além de viciados, somos presidiários. Presidiários de ideias amorfas, mortas, pequenas, lastimáveis. Porque não nos deixam ser felizes. Então, só que ser feliz é preciso coragem. Muita coragem. Sabe? Porque quem sabe o homem feliz é o homem mais rico da Terra. E o mais rico seja o mais pobre. Todos os dias ele tem uma preocupação imensa no patrimônio. Imensa. Para verificar como é que ele está. Ele esquece até que ele vai deixar a Terra. Grande preocupação é, aqui já foi, por exemplo, empregos públicos, se aproximar de pessoas poderosas para ser nomeado, para ganhar bem. Nós chegamos a tal ponto que nós temos 2 cidadanias no Brasil. E vai continuar por alguns anos. Os funcionários públicos se aposentam integralmente e quem trabalha no INSS que recebe um protocolo de vencimento. E acho que é certo. Que é absolutamente certo. Então nós temos 2 cidadanias. Enquanto nós tivemos essas 2, a cultura brasileira está lá embaixo. Nós somos um único cidadão. Nós temos uma voz só, mas não se aceita. De maneira nenhuma. Mas damos discursos sobre miserabilidade, fazemos sobre as coisas, mas nunca perguntamos se um desses deputados, se ele tem coragem de fazer uma proposta para mudar. Não. Mas isso desce a todos os níveis. Chega a ser até ridículo. Por exemplo, se eu comprar um objeto cultural lá no exterior e quiser trazer, quando chegar na alfândega, eu sou barrado para pagar. Eu vou aumentar o patrimônio do meu país. Não. Podia até ser mandar avaliar, isso, aquilo. Agora, para tirar, não vou levar. Eu vou levar, por exemplo, uma Djanira. Mas vou levar embora. Porque não tem ninguém que avalie. Porque nós temos uma defasagem, numa teoria geral da nossa cultura, que está dentro da casa espírita. A casa espírita sofre tudo isso.
Tudo. Todas as mentiras, todas as propostas, tudo elas vêm sofrendo. Nós usamos até os mesmos jargões que os materialistas e as outras igrejas usam. Todos. Então, só por enquanto ainda não estamos cantando hino aqui, né? Mas tem alguns centros que já cantam até hino. Porque a situação é dramática. Se nós continuarmos assim, em 30 anos nós estaremos absolutamente dissolvidos, diluídos como espiritistas. Nós temos uma responsabilidade moral em manter. Porque o que é o processo mediúnico? O que é o médium? E o que é a ação de uma manifestação, por exemplo, do espírito? O homem, essa composição do homem é assim. O espírito, a matéria, não é? O corpo, a alma, o espírito, a matéria, o mundo, a terra, o universo, o cosmos, a eternidade. São forças que vão imediatamente nos alcançar para o processo mediúnico. Nós ainda temos diferente, tem pessoas que fazem isso aqui, manifeste-se, venha, como se os espíritos fossem manipulados por nós. Tem grupos espíritas que trabalham a ideia de que há colônias no espaço onde espíritos ficam em colônia. Nem transportam o conceito de colônia, mas que colônia é dimensão de independência. Quando nós somos colônias de Portugal, quem mandava de nós era Portugal. Então, é um absurdo uma coisa dessa. Mas nós não fizemos juízo crítico da responsabilidade de uma doutrina que é libertadora. Não fizemos. Não sei como é que vai ser no futuro, mas nós precisamos fazer. Graças a Deus, eu quero dizer para os senhores que nós temos no Sul um pouco de diferença. Os senhores têm ideia, eu tenho um núcleo que nós falamos, 7.000 exercitantes mediúnicos, com um currículo como vida. Durante um período longo eles permanecem, eles entram no pré-curricular e vão compondo uma ordem de conhecimento espírita para saber o que é um passe, de que maneira ele faz um aconselhamento para alguém, o que é que nesse momento ele vai dizer sobre água fluida. Ele vai começar a entender a linguagem que nós temos que utilizar no sentido, evidentemente, de ciência, de filosofia e de religião. Não temos. E nós temos que lutar por isso. Eu e os senhores todos temos a responsabilidade de transformar. Transformar, né, nesse momento, é imediatamente operar, por exemplo. Nós todos temos que nos mundanizar todos os dias. O homem sem se mundanizar não é homem. Ele tem que se mundanizar. E a mundanização do homem é muito difícil. Veja, nós temos às vezes 100 alunos no curso, na turma de direito. 3 vão fazer exercícios de advogados. E às vezes 3 é bastante. Me disseram já que isso está em medicina, que já é assustador o número dos que não exercem a função. Isto é exatamente, nós ficamos em torno de categórico e simpatético. Nós categorizamos. Medicina dá dinheiro, engenharia dá dinheiro, não sei o que dá dinheiro, mas nós também categorizamos casamento. Aquela moça bonita, ela tem um perfil bonito, nádegas bonitas, seio avantajado ou não, o rosto bonito. Categorizamos. E categorizamos, não vamos para o simpatético. Casamos com aquela criatura 6 meses. Vão à vara de família e vejam, por exemplo, os registros civis. Como é que estão os casamentos? 8 meses, 10 meses, quando muito. Porque não casei com a pessoa, evidentemente, no sentido de simpatia, de afeição. Eu casei com alguém por uma resposta de ordem sexual, que vai acabar. Vai destruir imediatamente. Encontrei um menino, juiz de direito, meu aluno, que me disse exatamente isso. Eu imaginava que os casamentos homoafetivos fossem diferentes do senhor. Me lembro de uma aula que o senhor deu e cheguei à conclusão que é absolutamente igual. Eu disse, eu acho que é igual. Está posto a categoria. Tudo é categoria. Tudo é categoria. Veja os senhores viajar para uma cidade como São Paulo. Os senhores vão procurar o quê para deficiência, pela cultura brasileira? O vetor. Shoppings. Vão para shopping fazer compras.
É bonito o shopping, não é bonito? Vão para a Europa, vão ao shopping também. A grande preocupação é, nesse momento, a utência. A nossa cultura é o campo da utência. Então, o centro espírita, ele tem que alcançar os valores universais. Nós temos que dissertar mais sobre Deus. Deus não é um homem velho, de barbas longas, não está com um tacape na mão para que cada vez que a gente erre, ele bata na gente. Não. Ele é a excelência, a expoência, vejo, da imanência. Tudo que eu penso, que eu quero, que eu faço, há uma imanência em mim. Desse ser extraordinário, nós chamamos Deus. Então eu tenho que, nesse momento, compor um pouco este quadro. É como a fé. Grande parte dos você tem fé, ter e perder. Ter fé e perder. Nós temos que ser a fé. Nós temos que olhar a extraordinária força da natureza, a procriação dos animais, para chegar na grande procriação humana, o afeto entre duas criaturas. A fé é uma resultante de várias observações. Não é simplesmente eu cheguei, eu estou atrás de milagres. Milagre não existe. O dia que acontecer um milagre, eu levanto a mão e faço parar o sistema solar. Eu e os senhores, e todos os seres vivos e todas as coisas, estamos agregados em campos, evidentemente diferenciados, mas campos de força. Eu e os senhores temos campo elétrico, momento magnético e ordem. Qualquer coisa que ocorra conosco, nós imediatamente temos que reajustar esse campo. O que é que isso representa? Representa assumir a responsabilidade em ser. O centro espírita tem que trabalhar mais o ser. Nós somos filosóficos. E filosofia só existe do ser. Então nós temos que, nesse momento, mostrar mais o ser. Eu tenho que me consultar mais sobre o ser. Eu tenho que buscar mais o meu ser. O que é pensar? O que é, nesse momento, dizer que eu tenho dor? O que é, nesse momento, ter saudade, afeto? O que é, nesse momento, descobrir o olhar de uma criatura que me encanta? O que é, neste momento, para mim, orar? O que é a prece? É uma repetição? Até isso nós copiamos. E repetir. Não. A prece é uma somação das experiências todas que eu já vivi. É um encontro que eu tenho comigo mesmo, numa expoência, evidentemente, de alcançar essa imanência que é em mim. Mas é difícil. No entanto, é necessário. Nós temos, portanto, que imediatamente pensar em um projeto político-pedagógico do Centro Espírita. Consequentemente, vai nos permitir um projeto, um currículo no Centro Espírita, onde a gente possa, nesse currículo, vejam, constitucional, um currículo, não é? Construtivista, onde o homem possa entender que tudo que ocorre com ele, a partir do momento em que ele botou os pés para fora da cama, abriu a janela e viu uma pessoa com um pano amarrado na cabeça, tudo isso vai ficar registrado. E ele vai ter que, mais hoje, mais amanhã, ou agora, ou dentro de uma hora, ele vai superar todas essas imagens e criar registro de todas. Infinitamente registro de tudo. E nós vamos ter que, nesse infinito de registros, começar a compreender que a gente busca equilíbrio. Mas que nós dependemos muito das outras pessoas. Muito. As outras pessoas são muito importantes para nós. Desde que a gente não os transforme em utência, nem tampouco queira mesmo fazer domínio sobre as pessoas, ou que a gente fique sobre o jugo de outras pessoas. Que isso seria horrível. Nós temos que assumir uma postura de um pensamento livre, onde esse ir, vir, permanecer, ficar, tem que estar vinculado à minha consciência. Eu quero. Eu quero fazer. Eu não quero fazer. Mas é muito difícil. Porque nós somos tão viciados em achar que nós precisamos permanentemente, ganhar, que às vezes nós não compreendemos que perder é ganhar.
Nós somos tão viciados que às vezes uma porta se fecha e nós ficamos batendo na mesma porta, querendo abrir outra porta, quando essa imanência que está em nós já abriu outra. Mas nós não temos olhar para outra. Não enxergamos outra. Nós queremos aquela. E aquela será a nossa destruição. Alguns de nós vão ficar até envelhecer procurando a mesma porta. Batendo na mesma porta. E tem outras abertas. Para nos facultar experiências novas. Isso é eslética. Que o mundo inteiro está trabalhando. Eles dizem, no espaço é a compulsão do eslético. E a eslética do tempo. Na eslética do tempo, o quadro é extraordinário. Veja os dois, a força, por exemplo, da eslética do tempo. Um acontecimento pode ter curta, média e longa duração. E às vezes a projeção desse acontecimento no espaço e no tempo é fantástica. Veja o arquiduque Francisco Ferdinando vai em Sarajevo e é recebido pela população e assassinado. Recebe, Marajá morre. A época é difícil, por exemplo, comunicação. Na medida em que começa a chegar a comunicação em Paris, que o arquiduque tinha morrido, rebomba os caminhões. Está aberta a Primeira Guerra Mundial. Em 2 horas, aquilo que era só local, que era uma eslética local, ela começa a arrebentar as fronteiras e ela não é mais aquela dimensão, vejo, ela passa a ser regional. E dentro de menos de 24 horas, ela é mundial, meus amigos. Os jornais do mundo inteiro comunicam. E a Primeira Guerra Mundial se faz. Então, as comunicações todas, no grau de cultura que nós vivemos, elas têm um processo implosivo e extremamente dinâmico, com setores e com vetor, que vão atingindo tudo e transformando tudo. Isso é eslética no espaço. Por isso a gente chama eslética do tempo. Curta, média e longa duração. Às vezes uma palavra só que os senhores captaram, ela ficará, quem sabe, para os senhores um dia em curta duração. Os senhores começarão a ajustá-la num processo processante, para verificar como é que os senhores ligam a logoteca dos senhores. Ligado à logoteca, os senhores começam um alto trabalho, quem sabe, de média duração. E quizá fique para longa duração, seja um expoente que vai permitir que os senhores permanentemente façam, não é, alinhamentos e cruzamentos com essa longa duração. Então, o processo é um processo crítico. Eu estou dizendo isso aos senhores porque quando nós ouvimos uma mensagem dos Espíritos, elas falam imediatamente a cada um de nós, por manifestar-se um Espírito aqui, ele nos alcançaria a todos com a linguagem da cultura local. Mas terminado o trabalho, quem sabe se eu fosse ouvir alguns dos senhores, os senhores me dissessem, me referi ao irmão Leocádio, o irmão Leocádio conversou comigo, né, também. O que ele disse foi para mim. E eu ficava preocupado, meu Deus, eu ensino uma coisa, esse Espírito faz outra. Não é? E comecei a perceber que eles têm um binomial. Eles são capazes de, numa única manifestação, conversar com grupos enormes individualmente. Não nos atrapalha. Nós recebemos a mensagem universal e recebemos a mensagem individual. O que nós precisamos saber é como é que nós vamos aproveitar essa mensagem individual. E isso ocorre porque nessa linha doutrinária espírita, o centro espírita tem que estar permanentemente alcançando um conjunto de diferentes modos, maneiras, para coordenar e coadaptar, vejam, as múltiplas atividades da macrocultura humana. Ciência, filosofia e religião. Ele tem que aprender a fazer isso. Com capacitores, com pessoas que vêm. Na medida que ele começa a aprender, começa a trabalhar com seus capacitores, ele começa a rearranjar permanentemente a casa espírita. O mundo é harmônico, mas está em permanente desconstrução. A harmonia representa a desconstrução.
Sempre. Então, as grandes chuvas na China, desconstruindo, desmontando prédios. Então, rios se enchendo, alagando. Tem partes do oceano invadindo territórios. Mas continua sempre a construção. Tudo é para se construir. A natureza é construir e desconstruir. E nós também somos assim. Cada um de nós. Inclusive o nosso sistema celular. O que nós precisamos é estar preparados para as grandes transformações. Por exemplo, por quanto tempo os senhores imaginam que nós teremos uma medicina tradicional? Quanto tempo? Quanto tempo nós seremos filho de mulher? Os senhores já perguntaram? Uma mulher grávida? Quanto tempo? Não tem a menor dúvida. Nós vamos ter que ter controle. E ter controle, o Estado, ele terá controle para o futuro absoluto. Nós teremos bancos de esperma, de ovos. Nós teremos governos fortes. Teremos. Quando um dia disseram que, expostos a um grande primeira mão interlocutor da humanidade, um homem fantástico, mas que tinha o poder e até cruel, era Napoleão, ele encostou-se no parede e alguém disse: Majestade, sim, veja que maravilha que a França trouxe, os canhões vão dominar o mundo. Ele olhou e disse: como você é pequeno. Mas como, general? Ele disse: é só um começo. Quem dominará o mundo é quem dominar o pensamento. Só não há bomba pior que o pensamento. Nenhuma bomba. Mas Napoleão já sabia. Ele tinha uma chamada visão em paralaxe. Ele era capaz de... Veja, nós somos com dificuldade de desenvolver até os fractais, mesmo nas universidades. Imagine na casa espírita, onde nós temos possibilidade, desde que a gente tivesse responsabilidade, de vir todas as sessões, de fazer, de estudar, de se compor, de fazer reflexão, de meditar, de buscar, evidentemente, comunicações intuitivas, nós rapidamente começaríamos a enxergar o invisível. Todos nós. Mas nós não temos disciplina para isso. E eu vou demonstrar para os senhores o que é. A ânsia de ganhar dinheiro criar educação à distância em um país que não tem disciplina. Eu estou imaginando, por exemplo, titular pessoas que vão ficar, os senhores acham que ficarão, os brasileiros, 1 ou 2 horas por dia, ou 3 vezes por semana, ouvindo uma linguagem acadêmica? Não farão. É evidente que é uma fraude, mas continuamos mantendo a fraude. Vamos terminar de dar o golpe fatal em todo o processo de educação nacional. Vamos desmontar, evidentemente, o pouquinho que nós construímos. É fundamental, nesse momento, entender que nós temos que voltar na casa espírita a ler, cada vez mais. Nós temos que aumentar a massa crítica dos nossos agentes mediúnicos. Mais. É preciso ler best-seller, é preciso ler jornais, revistas, é preciso ter um caderno de anotação e anotar ideias interessantes. Quais são essas ideias? O que é que esse autor quis dizer sobre isso? Porque, vejam, como os senhores possam dizer, mas eu já tenho mais de 50 anos, 70 anos, 80. Não tem idade, meus amigos. Nós estamos provisoriamente na Terra. Tudo que nós aprendemos ficará conosco. Tudo. Nós não vamos perder nada de conhecimento. Nós vamos deixar todos esses bens visíveis. Tudo isso ficará. Mas o conhecimento não. Nós vamos desencarnar e vamos encontrar um grupo de espíritos tudo diferente do que nos disseram até agora. Nos levarão para um determinado local muito confortável, locais especiais, vão nos instruir, por exemplo, a não ser aqueles que por suicídio ou mortes violentas, desastres, essa coisa,
Nós criamos um mundo mecânico, ninguém é blindado. Imediatamente é recolhido em hospitais, em cidades do espaço, dentro do sistema solar. Melhorou o seu sistema, ele tem possibilidade de caminhar, ele vai para uma sala especial de reciclagem. E ali ele ensina. Aperta aquele botão, o senhor vai se autoconhecer. Ele vai apertar. Quem sabe a imagem dele para ele diga: você lembra o mal que você fez a esta pessoa? Que vai aparecer. Você lembra, por exemplo, quando você várias vezes podia ter feito diferente? Você teve a oportunidade e você não quis fazer isso. Pelo contrário, você lembra que você falsificou e prejudicou seus irmãos biológicos? Você lembra que você foi infiel, mentiroso, ganancioso, e vai até que eles desligam. Você pode desligar a hora que você quiser. Você não quer mais ouvir, só que você só sairá daqui depois de você repassar toda a vida. Você vai repassá-la. Repassou toda a vida, ele imediatamente adentra, evidentemente, um sistema de ideias de uma ordem espiritual, e ele não vem para a Terra, meus amigos. Quando a gente deixa a matéria, nós não temos mais frequência para aqui ficar. O que alguns médiuns dizem, os senhores, que vêm, são figuras holográficas que a ciência está registrando. São imagens holográficas. Aliás, essas imagens estão agora, nesse momento, até mesmo sendo materializadas de pessoas encarnadas. Estão treinando pessoas que ficam em um determinado lugar e imediatamente trazem esses indivíduos para a voz direta, por exemplo. E esses encarnados têm sido capazes de utilizar, inclusive, a título de voz direta, com timbre de voz e todas as outras coisas, num campo holográfico. Então, a holografia, dentro do universo, é uma realidade que nós vamos ter que administrar. Mas isso não depõe contra o Espiritismo, nem diminui, só vem esclarecer o que representa a presença dos espíritos na Terra. Não dá para confundir imagens holográficas com espíritos. Nunca. Então é preciso, eu só vejo que há uma complexidade. Não é dificuldade, é complexidade. A gente vai ter que administrar esta complexidade para a gente entender, veja, o que é forma, significado, uso e função do conhecimento espírita. Num sentido universal, especialista, alternativo e individual. Para a gente alcançar esses valores, a gente tem que se debater um pouco. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se compenetrar, evidentemente, em uma diligência, um estudo. Mas, vejam, estamos temporário aqui, estamos oportunizando a nos transformarmos. Será que nós vamos perder a oportunidade de transformação? Não. Acho que nós não devemos fazer isso. Nós devemos, com afinco, dizer a nós mesmos: vou estudar mais, eu vou libertar meu pensamento para que eu possa pensar livremente, eu vou tentar, de alguma forma, aceitar meu próximo, para que eu possa, nesse momento, entender que eu tenho que viver e me transformar na diversidade, para que eu possa responder ao expectativismo do pluralismo humano. É difícil, muito difícil, mas necessário. Na medida que eu começo a fazer isso, eu começo imediatamente a ter uma paz interior. Eu não tenho mais preocupação de beleza, nem de fazer bem fortunas. Não tenho mais preocupação, por exemplo, de ter poder para determinar porque as pessoas façam isso e aquilo. Não. Eu tenho uma única preocupação, que é me construir pelo conhecimento. E quando eu me construo pelo conhecimento, eu sou um homem livre. Eu não tenho mais medo nem de morrer. Você sabe, meus amigos, um menino de 18 anos, isso é social self. 17, 14 anos, fala-se morte para ele, não tem noção. Mas basta, por exemplo, que um amigo de sala de aula, eu já presenciei isso na universidade, que ele chegue e alguém diga: você soube que o fulano bateu a moto e morreu? Ele, naquele momento, ele entra num choque, é como uma criança, quando começou a engatinhar, e ela levanta, e está caminhando, de repente o fogo está ligado, ela ficou em pé, quando ela chegou, no local quente, queimou, ela puxou rapidamente, por um instinto de proteção,
A partir dali, tudo para ela ficará interligado à complexidade. Ela passa a ver o mundo em um nível de unidade. E não para mais de crescer. Esse menino, quando ele percebeu a morte, ele começa a compreender o que é a vida. Só a partir dali que ele começa a compreender. Ele começa a perceber que ele precisa dos outros. Ele começa a perceber as saudades. Ele começa a compreender o significado do amor. E começa a bater no sentido de renúncia. Eu nunca me esqueço, eu sou professor. Eu estava na França e quis ir numa escola. Eu cheguei uma hora e vi umas coisas esquisitas. Eu vi eles preparando como fossem uns bolos, umas coisas, na hora do recreio. E aí ele me colocando, chamando algumas das crianças, e colocando, eles entravam, 4, 5, entre e pegue livremente o alimento para si, para o pátio. Você não está entendendo? Ele disse, é para verificar a sociabilidade. Nós colocamos um bolo grande, um bolo médio, um bolo menor. Nesses últimos 30 anos, nós não tivemos ninguém que pegasse o maior. Eles estavam sociabilizados. Será que, quando a gente for, nós estamos na nossa casa, somos 5 pessoas, tem 5 laranjas para comer, será que a gente pega a pior? Não, meus amigos. Quem sabe a cultura brasileira faça com que a gente, na utência, pegue a melhor. Então nós não temos preocupação com outra pessoa. Se nós tivéssemos preocupação com outra pessoa, vai ser educação. Lá eles educam. Educam, inclusive, essa composição de procurar, em todas as suas escolhas, priorizar a outra pessoa. Nós temos que priorizar o ser humano. Para que, quando nós priorizamos o ser humano, nós priorizamos a nós mesmos. Essas relações que se busca a verdade são relações duras da gente aceitar. Muito duras. Que alguns até chamariam a gente de bobo, de idiota. Mas vamos todos para o mesmo fim, meus amigos. Todos. O que nós temos que ter é a oportunidade, por exemplo, de ser bom em qualquer circunstância. Não ter o mal, não ter aquela expressão de destruição, de mentira, de fraude. Mas isto é um sentido compensatório que a gente teria que entender, traz a gente o significado maior de vida. Vejam, por exemplo, uma mãe e dado a ela uma maçã nas classes pobres. Só tem aquela maçã. E 3 filhos, 4 filhos. Ela vai cortar a maçã em pedaços, da melhor forma possível, para dar um pedaço equitativo para ela. Quem sabe ela não coma. Que aquelas criaturas geraram-se dentro dela. É um pouco dela. E ela sabe dividir. Ela é capaz de dividir e que cada um possa comer aquele pedacinho. Ela tem um grau de socialidade, é só para a família, mas tem. Um poder de renúncia. Que quando a gente está socializado, sociabilizado, a gente tem um certo poder de renúncia. Mas quando a gente não está, não tem poder de renúncia. A gente nem pensa nas outras pessoas. E a gente precisaria pensar. Pergunto aos senhores, os ricos do Brasil, quando é que eles criaram as últimas fundações com esse bando de pobres que tem abandonado, para que essas criaturas frequentem a escola? Eles fazem a legislação, que não precisa fazer vestibular, que nós precisamos fazer, eles têm feito. Afrontar, por exemplo, às vezes, o conhecimento na universidade. Mas será que eles deixaram dinheiro, por exemplo, fortunas na Inglaterra, nos Estados Unidos, a Europa, de modo geral, faz, para que se oportunize algumas crianças absolutamente pobres a frequentar a universidade? Não temos uma fundação. E quando temos desvios imediatos, eu vim para lá. Até venda, por exemplo, de objetos, de arte, essa coisa toda. É grave o problema, é um problema cultural. É a teoria geral da nossa cultura que é defasada. Nós não temos uma teoria geral. A doutrina dos espíritos tem. Então a gente precisa, nesse momento, fortalecer para que haja justiça. Justiça é paisagem no horizonte do direito. Mas sem essa paisagem, meus amigos, não há equilíbrio.
Quando a gente alcança, ela fica mais alta. Porque ela é sempre uma paisagem. Mas é preciso viver sob a égide dessa paisagem. Sem ela, é horrível o quadro. Então, o centro espírita, priorizando o ser humano, ele tem que trazer para esse ser humano, em primeiro lugar, o fortalecimento da sua identidade. Ele tem que se forçar e circunstar-se na sua identidade. E quando isso for difícil, pergunto quantos anos mais eu tenho de vida aqui na Terra. A gente perguntar. A gente tem que ter coragem, meus amigos. Quantos anos mais? Eu 70 anos, 25, 30. E imediatamente secundar uma coisa. Eu posso morrer amanhã. Como é que fica a situação? Não esperem, por exemplo, encontrar do lado dela anjo tocando flauta, nem não sei nada disso. Aliás, isso tudo é uma brincadeira muito grande, né? Eu tinha lá no tribunal um assessor, um sujeito, toda vez que eu saía, mesmo ele sabendo que era espírito, ele me entregava uma coisa dessa história de crente. Não estava muito, a coisa estava dura, tudo lá. Eu parei, olhei para ele e disse, você acredita mesmo nisso? Quem é esse demônio que você está dizendo aqui? Quem é essa figura? Isso é um anjo vencido. Mas quem é esse anjo? Criado por quem? Não, criado por Deus. Deus criou uma. Aí ele errou, fez não sei o que fez, nem sei. A partir dali, Deus jogou um determinado lugar, a metade do mundo errou. E todo mundo que for mal, você vai poder pegar e levar para lá e fazer as coisas, e a outra metade é minha. Veja que burrice. Horrível. Que falta de inteligência, evidentemente, das pessoas. Até e ficam fazendo fé e ofício em tentações, em diabo, em Satanás. Isso é uma coisa. Veja, conta isso. Por exemplo, hoje na Europa, os senhores devem saber que a igreja católica está falida na Europa. Na Itália, eles não têm 3,5%. Eles têm em Portugal, onde é uma ignorância muito grande. Eles têm um pouco na Espanha. Mas as igrejas da França estão alugadas para ópera. 3,5%. Nos Estados Unidos não chega a 7%. O pentecostismo. Não, todos existem. Eles são, de modo geral, agnósticos. Porque não é possível aguentar, nesse momento, a fraude. Quem cursa uma universidade livre, com pensamento livre, e que vai fazer indagações, não aguenta a prisão do sistema de ideias, não é? Amorfo. Então, o que eu estou dizendo isso aos senhores não é para criticá-los, que eles já estão bastante criticados. É para dizer para os senhores que o nosso sistema de ideias, nós não temos comida requentada. A mensagem espírita não é requentada. Ela é a mais emergente predisponente do momento presente. Ela tem que significar, vejam, aquilo tudo que o pensamento emergente e predisponente está nos trazendo. É um vetor de renovação. Então é preciso que a gente seja muito forte. Não basta dizer sou espírita. É preciso estar preparado para ser espírita. Ter prontidão. E prontidão no centro espírita você faz com conhecimento, com massa crítica, não é? Faz com relação, evidentemente, de causa e efeito. Então ele tem que trabalhar para que a gente seja feliz. É muito bom ser feliz. É ótimo ser feliz. Mas a gente tem que ser feliz consciente. Então eu vou repetir outra vez, senhores. Por favor, todos os senhores procurem conceber o mundo. Perceber o mundo. E conscientizar-se sobre o mundo. Veja se os senhores já conceberam o mundo. É preciso conceber. É fundamental conceber o mundo. Quando a gente concebe o mundo, a gente concebe a pessoa. A gente percebe a pessoa. E a gente se conscientiza que é a pessoa e, consequentemente, os outros também o são. Então é fundamental essa teologia. Porque ela nos dá o caráter de nos observarmos e de buscarmos sempre, vejam, um equilíbrio entre o lógico e o axiológico. São dois pratinhos. Eu tenho uma lógica, mas tenho um valor. A axiologia é valor.
Eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que estar permanentemente dentro disso. Não adianta nada a religião, espiritismo, catolicismo, seja isso o que for, só para vir, só para fazer, de maneira nenhuma. O que adianta é uma transformação profunda interna. É uma coragem de dizer eu sou. É uma coragem de dizer eu quero ser diferente. Veja, meus amigos, nós temos pessoas como Ellen Keller. Meu Deus, nós temos exemplos, criaturas, extraordinários. Lavoisier, quando preso, e a desgraça do político é exatamente isso, dos regimes de força e da morte, da ostentação do poder. Se por favor, deixem eu voltar para o laboratório. Eu estou a um passo de descobrir uma coisa muito importante para a humanidade. O mataram. Naquele momento é preciso demonstrar que o poder da Revolução era muito forte. E a humanidade sofreu muito com isso. Mas nós temos pessoas fantásticas. Imagina um professor lá do Amazonas, nesse país, tentando alfabetizar o rico. Imagine, por exemplo, alfabetizar surdo-mudo. Imagine, nesse momento, ter um filho excepcional e carregar o filho. E elas carregam com dignidade. Duro, meus amigos. Mas carregam com dignidade. Se expõem, às vezes, tem uma força moral extraordinária para defender o filho. O que é que isso representa? Senão uma dimensão, evidentemente, do Criador. Então, é muito importante que a gente tenha esse poder no ar. Se o dia que os senhores pararem de se indignar diante da injustiça, não é? Ou que os senhores não tiverem mais sensibilidade para chorar, alguma coisa muito grave está acontecendo com os senhores. A gente tem que ter o poder de chorar. A gente tem que ter o poder de sentir, o poder de viver. A gente tem que ter o poder de ser. Quando isso ocorre com a gente pode dizer com todas as letras: eu tenho o poder de escolher. Eu sei quem sou, sei o que eu quero. Portanto, eu tenho a possibilidade de alcançar todas as metáforas espíritas e compreender um pouco melhor a mensagem dos espíritos. Quando os espíritos dizem Deus é amor, é uma linguagem. Mas quando nós dizemos o amor é Deus, é outra linguagem. A gente precisa saber compreender. Não são metáforas iguais, são diferenciadas. E veja como nós confiamos bastante, até aprendemos a cultura deformada. Às vezes a criança está, nós fazemos assim, ele dá a mão para nós. É capaz de se jogar em nós, a gente pega a criança, que ele ainda não aprendeu. Quem sabe nós adultos, se alguém der um abraço, a gente é capaz de... Não vai, porque é capaz dele tirar o corpo, a gente cair e quebrar a cara, né? Mas a criança ainda está naquele grande lã de nos alcançar. Será que a gente não precisaria, às vezes, não ser criança outra vez? Sabe? Descobrir, por exemplo, como era bom, não é? A mãe nos esculando. Ou então, passando a mão no nosso rosto. Não é? Quantas pessoas, não é? Nesse afã de memória, a gente lembra que nos fizeram felizes. Quantas? Nós fomos esquecendo. E fomos povoando o nosso pensamento com coisas horríveis, às vezes. Vingança, ódio, ostentação, ganhar dinheiro. Quando grande, é tão simples ser feliz. É só ser. Mas tem que lutar. Eu, não me delongar mais, eu tenho certeza que se os senhores saírem daqui e começarem a pensar, conceber, perceber, conscientizar, se os senhores começarem a pensar que o sistema de ideias espíritas é um código para a leitura do universo, mas também leitura minha. Quem sabe, a partir do momento em que eu leia mais o sistema de ideias espíritas, eu pegue a chave e abra um código que eu tenho em mim e consiga me ler o que eu sou. Então, é um código. E a gente precisa imediatamente descobrir esse código.
A ciência está com um grande afã procurando o código secreto do universo. Eu falei em medicina. Senhores, imagine, nós teremos na nossa casa, quem sabe para o futuro, uma cama, uma grande tela, senti mal em casa, pego um telefone, platofone, ligo, um grupo médico vai me receber, poste-se em frente à tela da televisão. Poste em frente à tela da televisão. Pega o postafone e ponha diretamente no local que você está com a dor. Nós vamos receber transferência de frequência terapêutica. Caminhamos para isso. Caminhamos para um grande equilíbrio. O Centro Espírita trabalha transferência de frequência mediúnica terapêutica. Todas as vezes que os senhores colocarem as mãos de alguém, os senhores estão fazendo transferência de frequência mediúnica terapêutica. Com grandes resultados em todas as áreas de patologia. Então, o mundo está em nossas mãos. Nós vamos ter a coragem de fazê-lo. Em primeiro lugar, olhando para nós. Nós temos que nos olhar mais. Nós temos que ter coragem de nos olharmos. Porque a gente, quando não tem coragem, a gente fica sempre amedrontado. E o pior é sempre dando desculpas. A gente dá as piores desculpas para que a gente não se transforme. E eu espero que a gente sempre se transforme. Porque a gente precisa sempre ser feliz. Não? E não é fácil ser feliz. Mas é possível ser feliz. Não? É possível. As pessoas, quando estiverem no banho, eu sempre começo a pensar assim: o que é saúde para mim? Pense um pouco sobre saúde. O que é alegria para mim? Pense um pouco sobre alegria. O que é felicidade para mim? Pense um pouco. E o que é nesse momento o contentamento? Porque só o contentamento está higienizando o corpo. Avalie um pouco esses elementos e veja como os senhores imediatamente vão crescer diante dos senhores e vão melhorar a frequência mental. Eu sou advogado e advogado fala, o senhor viu? Eu desejo aos senhores muita paz, serenidade. Se tiverem oportunidade no dia a dia de Curitiba, que é a sede nacional desta casa, para nos conhecer, nós temos um Museu Nacional do Espiritismo, uma luta extraordinária, mas está funcionando. Se a família dos senhores, alguns dos senhores tiverem documentos, fragmentos de documentos, mensagens escritas de espíritos desencarnados, através de médios, seja ele quem for, encaminhem para lá que nós temos catalogadores, especialistas, recuperadores até de papel, para a gente, nesse momento, manter, que eu quero criar a trilogia da cultura espírita. O Museu Nacional do Espiritismo, o Arquivo Nacional do Espiritismo e a Biblioteca Nacional Espírita. É o tripé da cultura espírita. Eu quero que fique esse tripé, porque a gente possa trabalhar com pessoas, isso hoje informatizado, poderá responder para o mundo inteiro. Então, se os senhores tiverem documentos, qualquer coisa, jornais antigos do Espiritismo, revistas de espíritos antigos, por favor, encaminhem aqui para a dona Nájila, para o grupo aqui de trabalho, a minha, e eles nos encaminharão para o Museu Nacional do Espiritismo. Fica o convite aos senhores, é o que eu tinha a dizer aos senhores, e desculpe se não respondi bem a expectativa, ninguém nunca responde bem, mas estou pronto para tentar responder algumas coisas que os senhores possam querer me perguntar. Por favor, se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão. Não, o senhor falou também da substituição do homem amanhã. Não sei se está funcionando. A substituição, no caso do avanço da medicina, hoje nós temos um rim que pode ser substituído por um material, um coração, né? E eu penso assim, que quando chegar no cérebro, a cabeça humana,
Eu acho que é um problema. Teremos futuros robôs? Ou o que o senhor acha? Não, eu acho que a ciência vem evoluindo, evoluirá muito, mas nunca resolverá a cirurgia da morte. Nós todos ficaremos sempre afetos à cirurgia da morte. Não há como. Não há como. Eu também penso nisso. Há poucos dias eu conversava com uma amiga sobre... Bom, o senhor que gosta da matemática, eu estava justamente falando com essa pessoa sobre o mandamento da lei de Deus que diz amar ao próximo como a si mesmo. É uma equação de igualdade. Sim. De equilíbrio. Sim. Não é? Porque se a pessoa pende mais para si próprio, torna-se um egoísta, né? Se pende mais para o próximo, esquece às vezes dessa identificação que o senhor falou, não é? Sobre esse autoconhecimento. Sim. Então, quando Deus disse amai ao próximo como a si mesmo, eu acho que ali estava colocando no ar uma equação de igualdade. Sim, mas... para a pessoa ter o seu equilíbrio, né? Seu equilíbrio. E a dimensão exata, para que ele possa devagar ir compreendendo que amar é efetivamente aumentar a sua identidade. Na medida em que eu amo, eu estou dizendo que estou amando, eu fiz o crescimento da minha identidade. E vou cada vez crescer mais. Quanto mais, o amor é um antídoto contra todos os males. É uma luz em todo o nosso caminho. Ele tem um poder extraordinário de nos transformar. Ele nos transforma efetivamente. E como ele nos transforma através dos nossos sentidos, para que subsentidos e dimensão espiritual, para que a gente possa alcançar e enxergar melhor e, consequentemente, se transformar, se modificar. Acredito que para o futuro a gente a ciência mesmo vai nos ajudar muito e nós vamos, daqui para frente, começar a ter grande preocupação em procurar os poetas e procurar os filósofos. Aquilo que o poeta não conseguiu, ele clareou um pouco, o filósofo vai iluminar mais. Aquilo que o filósofo, nesse momento, iluminou, mas não deu o passo, o poeta virá e dará o passo. Então a poesia e a filosofia vão trabalhar de tal maneira que vão, nesse momento, nos ajudar a fazer grandes transformações no mundo. Acredito também que, a nível matemático, nós vamos rapidamente compreender que a unidade do universo nos colocará diante, por exemplo, desses campos, a gente terá a possibilidade de alcançar quantificações. Desde que a gente saiba e possa compreender que essas equações todas são instrumentos para que possamos deduzir melhor a própria unidade, consequentemente, o nosso sentido de partícipes dessa grande unidade. Eu acabei de escrever um conto Infanto Juvenil que eu gostaria muito que o senhor lesse, porque eu nele... a minha ideia de escrever este conto Infanto Juvenil partiu da minha... de eu ter pena dessas crianças que estão nascendo hoje em dia, de mães estrupadas, mães solteiras, mães que não sabem nem quem é o pai da criança, né? Então não existe mais a família para educar a criança como primeira escola, né? Então eu resolvi escrever um conto com esse substrato filosófico, não é? De como se construir um mundo melhor, a partir da criança, porque a criança e o jovem é o futuro da humanidade, não é isso? Então eu gostaria muito que o senhor lesse esse meu texto antes de mandar para a gráfica, porque já está pronto. Se for possível, se o senhor viajar, a gente podia combinar. Com prazer, professor. Pessoal, uma boa noite. Primeiramente, agradecer a palestra que cumpriu a sua missão aqui para conosco. Todos nós aprendemos bastante. E eu gostaria de tirar uma dúvida que eu tenho, e talvez seja uma dúvida comum, e aí faço então aqui faço esse compartilhamento com todos. É o seguinte, né?
sempre aprendi em centros, vamos dizer assim, tradicionais, né, dentro desse estudo espírita que eu tenho feito ao longo dos anos, um pouco da razão da nossa existência, né, o motivo do nosso reencarne e tudo mais, que nós estaríamos aqui para cumprir basicamente 3 missões, vamos assim dizer. A gente está num planeta de provas, um planeta de expiações e de missão. Muitas vezes a gente reencarna com o intuito de provar algo e assim a gente enobrecer e melhorar um pouco melhor a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade. Muitas vezes a gente vem aqui para, isso eu aprendi nos centros tradicionais, como o intuito de expiação, então eventualmente, entre aspas, pagar algo que nós fizemos errado em vidas anteriores. E em situações muito excepcionais, como foi o próprio reencarne de Jesus Cristo, seria um intuito de missão mesmo, de enobrecer mais a sociedade e trazer um pouco mais de luz para o mundo. E a dúvida que eu tenho tido é o seguinte: ultimamente, é bem interessante inclusive, eu tenho visto cada vez mais e mais pessoas, pessoas muito nobres e dignas, contestarem um pouco essa ideia de expiação. Então eu tenho visto essas pessoas dizerem que sim, nós vivemos um mundo de provas, a gente supera obstáculos para assim a gente melhorar um pouco mais essa nossa caminhada. Esse mundo de missão também existe, algumas pessoas reencarnam aqui para trazer alguma missão para a Terra. Agora essa coisa assim mais, vamos dizer assim, clássica, né? Pelo menos clássica para mim, que eu sempre estudei isso desde pequeno, de pagar pecados, de vir aqui e eventualmente sofrer por algo que nós fizemos, isso cada vez mais está sendo colocado em xeque. E eu, assim como amante do Espiritismo e até advogado que sou, e compartilho da mesma profissão que o doutor, a gente sempre gosta muito de criticar, e o Espiritismo me traz um certo conforto, porque eu gosto bastante de criticar e pensar, e assim a gente crescer mais. Então aí eu deixo a minha questão, realmente essa questão de expiação, isso é um modelo mais ultrapassado? A gente está avançando para perceber que não existe muito isso? Eu acho que o grande significado não seria nem pagar erro, nem pagar pecado, nem ser condenado, sempre nos dá a oportunidade de nos transformarmos. A gente reencarna um processo missionário, um processo de construção, e nesse processo missionário, esse processo de construção, de encontro com todos, nós vamos gradualmente também lapidando aqueles elementos que são às vezes antagônicos ao nosso próprio, eu diria assim, não a nossa individualidade, mas o nosso ser numa relação com ele mesmo. Porque se nós tivéssemos essa ideia de permanentemente Deus condenar, nós ficamos dentro daquelas molduras. E essas molduras, elas são condenatórias. Elas todas são condenatórias. Errou, tem que pagar. E eu acho que a gente não pode ficar assim. A gente tem que, nesse momento, a gente passa por algumas provações. Eu acho que a gente passa por algumas provações. Mas depende muito também de como a gente enfrentou, ou vem enfrentando ao longo da vida, o presente, os fatos com realidades existenciais bem constatadas, o amor, o afeto, a compreensão. Se nós somos criaturas renitentes, me parece que a situação fica mais difícil para a gente administrar. Mas se a gente for mais, eu diria, compreensivo e procurar fazer um entendimento que é um chamamento e que a gente poderia, naquele momento, solidificar na gente o amor e a própria renúncia, porque a renúncia é muito importante, é o poder de renúncia. Nós melhoramos e passamos por algumas provações com eu diria assim, mais facilidade. Mas isso não implica que a gente não venha à Terra com alguns chamamentos. Mas a gente tem. A gente olha, por exemplo, pessoas. Eu tive uma experiência, eu sempre levava os alunos de direito, mesmo de pós-graduação, para ir a um asilo de velhos. Eu queria que visse, porque de criança é muito fácil. Mas o asilo de velho é difícil. Não sei se os senhores já foram. O velho, ele acentua às vezes as coisas negativas dele, fica ranzinza, fica isso. E abandonado é terrível. Mas começaram a misturar criaturas jovens juntas e abandonadas. E um dia eu cheguei e a freira, a irmã de caridade, ela gosta muito de mim, disse: professor, que bom que o senhor veio. Ela disse para mim: quem sabe o senhor dá um passe numa pessoa que ele está gritando desde que chegou aqui, ninguém dorme, ninguém nada, está horrível. E eu fui me encaminhando e ela foi junto comigo. E quando eu olhei, ele estava em cima de uma tábua e ele batia as mãos e os pés. E era uma coisa, era horrível aquilo, eu tive um impacto. Mas quando ele me olhou,
Ele olhou, e eu olhei a ele, os olhos dele eram claros. E eu fui chegando próximo dele, e ele imediatamente me deu a mão. Quando ele me deu, a freira assim, ficou me olhando, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me agachei um pouquinho, segurei as mãos dele, botei a mão na testa dele, estava suado. Comecei a conversar com ele. Você está bem? Ele não falava, ele tinha um grave distúrbio mental. E eu fiquei conversando com ele. E de repente eu olhei, ele estava sorrindo. Ele sorria. Aí a freira disse, mas que bom. Aí eu perguntei, o que a senhora quer, irmã? Ela disse, nós queríamos dar um banho nele, porque ele não chegou ninguém. Ele, cada vez que a gente se aproxima, ele grita cada vez mais. Disse, então vamos ensinar e vamos ele para o banho. Demos um banho nele, vestimos roupa nele. E eu acho que o encontro fez muito bem para mim também, porque me transformou. Mas fez muito bem para ele. 6 meses depois ele desencarnou. Mas ele deixou comigo uma imagem muito forte. E eu devo ter dado a ele uma imagem também forte. Não é? Aí eu resolvi uma vez por semana ir lá fazer um passe nele. Mas ele estava tão bem, ele tinha melhorado tanto, uma grande provação para ele, mas quem sabe também para aquelas criaturas que naquele momento estavam ali, pudessem se transformar um pouco, se modificar. E eu me modifiquei muito. Eu sempre que às vezes eu sei que as coisas ficam difíceis, eu fico imaginando, vejo, tem pessoas que resistiram mais do que eu estou resistindo. Eu preciso resistir mais. E quando a gente resiste, me parece que a gente recebe um impacto de luz e se transforma. Eu acredito num Deus misericordioso por isso imanente. A imanência do Criador na gente é uma força extraordinária, muito forte. Que bom que você é advogado, está advogando? Inclusive me formei em Curitiba. Formou em Curitiba? Aonde? Na Federal? Antiga Faculdade de Direito de Curitiba, atualmente é Unicuritiba. Eu fui diretor da Unicuritiba. Então acho que não tive o prazer de ser da minha. Não, eu saí em 94, eu acho. Foi em 2008 que eu ingressei. 2008 e concluí em 2012. Mas lá a família Viana, muito ligada. A família Viana, exatamente. Com as comunidades. Mas foi muito bom, muito bom. Que bom. Você é paranense? Não, eu sou carioca, mas aí residi lá em Curitiba por 12 anos. Opa! E aí tive a oportunidade de fazer faculdade. Não conheceu esse Beto? Não, infelizmente. Eu frequentava um centro espírita ali no Champanhar, ali é o Capa dos Pobres. O Capa dos Pobres, conheço. Conhece ali naquela praça. Conhece do hospital? Isso, lá do hospital. Conheço, meu filho. Vou passar o microfone. Professor, sim. Pegando o gancho que a nossa irmã falou das crianças e da importância das crianças na modificação do ser humano, teve um estudo há pouco tempo, onde, se não me engano, acho que foi feito nos Estados Unidos, onde colocavam 2 crianças numa sala e elas recebiam cada uma um prato tampado. Aí as 2 crianças tinham que destampar o prato ao mesmo tempo. Uma tinha um bolinho e a outra não tinha bolinho nenhum. Foi um estudo com mais ou menos umas 20 crianças. Não teve sequer uma criança que não tenha dividido o bolinho com a que não tinha. Sim. Todas imediatamente, prontamente, quando viram que o prato do colega não tinha, dividiram imediatamente. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que a criança é a única responsável, assim, é a única chance que tem de mudar o ser humano. Sim. Com essa pureza e com tudo isso que ela traz, né, assim, livre e pura. Eu queria, não, na verdade, longe de qualquer crítica, mas eu acho que nós, como espiritistas, e os centros espíritas deveriam ter uma atenção numa educação mais efetiva para as crianças. Sim. Ou seja, atividades que tragam a criança para dentro do centro espírita. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem, até na Igreja Católica, nas evangélicas, a gente vê muito assim, ativamente a presença das crianças. E eu queria saber o que a gente pode fazer para trazer a criança para dentro do centro espírita. Eu acho que nós no Curitiba, nós temos o Lar Escola Leocádio Correia. Nós temos, ligado ao centro, à SPR, grupos de estudos com crianças desde 6 anos. Nós abrimos aos sábados e abrimos a parte da tarde. E o que me surpreendeu muito é que não só os filhos dos exercitantes mediúnicos, mas a comunidade
daquele bairro começou a encaminhar os seus filhos, que são todos católicos, são comunidade católica, a frequentar aqueles estudos nossos. E eu perguntei a alguns deles, mas a senhora não é católica? A criança disse, não, eu não quero que meu filho, que meus filhos, vários deles, façam primeira comunhão. Eu prefiro que eles estudem com os senhores. Então nós temos uma abertura onde nós temos professores que também é preciso estar credenciado para conversar com as crianças. E isso nós temos lá. E temos em alguns grupos também algumas atenções às crianças. Temos também o passe, que é importante que a família espírita traga a criança para sentir o passe. Não é? Tudo isso é extremamente significativo. Eu acho que alcançar a criança é fazer com que a criança nos alcance. E a criança, quando nos alcança, nos transforma. Não nos transforma integralmente. Eu, cada vez que vou lá à escola, que olho as crianças, eu sinto, nós temos em Curitiba, no Paraná, 3 escolas. Nós temos o lar escola, nós temos o lar infantil da Ilha de Valadares, Paranaguá, e nós temos o lar Udila Portugal Castanhola em Campo Largo. São crianças diferenciadas em face do processo cultural. Mas todos eles num afetivo extraordinário, porque o afetivo da criança é um afetivo transformador. Ele modifica completamente o adulto, tanto que basta a gente se deter um pouco perto da criança para que a gente fique um pouco criança também, e a gente perceba, não é só a ingenuidade da criança, mas é a força moral do amor da criança, não é? Do poder dela tocar na gente, dela apertar as mãos, dela às vezes chorar. Então é o significado da vida. Eu acho que o Centro Espírita, através do seu próprio projeto político-pedagógico, deve contemplar, através do currículo, uma ação em benefício da criança. Tem que fazer isso, necessariamente. Quando o senhor falou, professor, da questão das pessoas que sofrem morte violenta, suicídio, acidente, etc., e que elas são recolhidas e vão para cidades, hospitais, eu acho que é importante a gente deixar claro para todos que isso é no nível quântico, né, e que é à custa de imagens holográficas que os orientadores espirituais utilizam para que elas possam, inclusive, fazer revisões, fazer novos momentos e etc., que não são espaços físicos pré-determinados, né? Não, mas isso a gente tem que dizer. Eu só acho que nós, nas nossas palestras públicas, onde nós temos pessoas que não frequentaram, a não ser quem sabe o segundo grau, a gente nesse momento falar no quântico é realmente criar grande distanciamento. Eu acho que o ideal é nós, para as palestras públicas, a gente falar a linguagem da cultura emergente da comunidade. E a cultura emergente da comunidade é dizer a eles que nós temos na dimensão perispirítica, portanto espiritual, propriamente dito, locais especiais junto do sistema que nós vivemos, quer dizer, próximo à Terra, aonde são recolhidas as criaturas para um aprimoramento e um autoconhecimento, uma reafirmação. Porque o nascimento é aprendizado, o reencarnar na Terra é aprender. E desencarnar é fazer revisão. Quando a gente desencarna, a gente vai fazer revisão. Então, ele é recolhido para fazer revisão. Eu tenho medo de compor a ideia quântica, porque mesmo que nós, que conhecemos um pouco de física, a clássica e também a quântica, se a gente for trabalhar, é difícil, muito difícil. Até mesmo o campo holográfico é difícil. No entanto, é preciso, quem sabe, que a gente encontre uma linguagem mais adequada para que as pessoas possam entender que é possível o acontecimento, que nós vamos encontrar essas manifestações holográficas em todas as comunidades, todas. Se nós formos lá na Polônia, no interior, nós vamos encontrar. Aqui no Canadá ou então na Patagônia, nós vamos encontrar as mensagens e a dimensão, evidentemente, dessas figuras. Então, acho que é muito importante também a gente, para os espiritistas, propriamente dito, é tentar explicar a eles essa visão do mundo espiritual, onde nós temos uma dimensão crítica
de fazer a força do conhecimento, de fazer a revisão do que nós aprendemos aqui. A gente tem que aprender que a morte é revisão, enquanto a gente estiver no sistema solar. Bom, eu agradeço muito aos senhores, que Deus esteja sempre conosco, que os senhores sejam muito felizes e que os senhores frequentem esta casa, nos ajudem, trabalhem. Eu não posso, como professor, deixar de dizer aos senhores que nós temos que ler mais, muito mais. Nós temos que aumentar a nossa massa crítica, muito mais. Criar, nesse momento, uma possibilidade de fazer... Veja, se eu trabalhasse com os senhores sobre a ampola lógica e axiológica, figurada no Centro Espírita, os senhores vê quanto é importante a gente trabalhar sobre cultura. E a dimensão, por exemplo, de princípios, nesse momento, postos em torno de uma ordem cultural e de uma ordem de conhecimento. Mas a gente tem dificuldade. No entanto, a gente tem que trabalhar com aqueles elementos que temos. E os elementos que nós temos, nesse momento, ainda são defasados no sentido de leitura. Muito defasados. A universidade não gosta de ler. Não gosta de ler. Tem um problema, é quase uma guerra fazer alguém ler. Não é? E o Centro Espírita, acho que a gente tem que fazer chamamentos, leitura, 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 e as pessoas vão conseguir. Eu tenho certeza que nós vamos, de mãos dadas, construir um mundo melhor. Outra coisa que eu gostaria de dizer para os senhores é o seguinte: não se angustiem com essa situação toda política que está aí. Nós somos um país jovem, isso vai passar. Nem todos os nossos irmãos são corruptos. Nem todos os políticos são corruptos. Vai passar. Vai passar, vai se renovar o plantel, o grupo de homens que vai assumir será diferente. É aquilo que eu disse aos senhores, tudo está em construção e desconstrução. Esse é um momento de desconstrução, mas haverá indivíduos que virão nesse momento e que vão nos ajudar a construir uma ordem política, social, econômica e cultural diferenciada, com mais justiça social, mais amor, com mais integração, uma escola mais viva. Então não dá para a gente ficar no negativo, vamos ficar no positivo, tá bom? Muito obrigado.